meu objetivo nesse vídeo é mostrar como você pode fazer um pão de fermentação natural como esse e o melhor de tudo, usando apenas 3 ingredientes: farinha, água e sal. Com apenas 3 ingredientes você vai conseguir fazer o melhor pão que você já comeu na sua vida. E também vai ser o pão mais elogiado pelos seus amigos e familiares, a ponto de ficar até chato. Porque talvez você vai começar a receber muitas mensagens no seu WhatsApp de pessoas pedindo para comprar o seu pão que você faz só por hobby. Esse conteúdo é para você que nunca fez nenhum tipo de pão, porque acha que é muito difícil ou complicado. Para você que tem muita vontade de aprender. Você que já tentou, mas por alguma razão não conseguiu. E você que já faz pão e quer melhorar ainda mais a sua técnica. Olha só o resultado que você pode ter depois que entender como funciona esse método. Esse é um dos meus primeiros pães. Com o método, os meus pães agora ficam assim. Separei algumas fotos dos pães dos meus alunos. Esse pão é antes do método. E os pães depois de aplicar o método. Esse aqui foi o primeiro pão de uma aluna. Ela não sabia nem fazer o fermento natural. E olha o resultado do fermento. É tudo uma questão de seguir o passo a passo. Olha aqui mais alguns pães. Eu cresci numa casa onde se cozinhava para ganhar vida. Meu pai fazia salgados e minha mãe fazia os sonhos e as empadinhas mais deliciosas desse mundo. Eu lembro da sensação de meter os dentes naqueles sonhos maravilhosos e sempre querer mais. Era uma produção diária que meu pai vendia pelo bairro. E eu só torcia para sobrar alguma coisa na volta dele para casa. Essa vivência me ensinou o valor do trabalho manual e o prazer de criar algo com as próprias mãos. Anos depois, quando conheci o pão de fermentação natural, me apaixonei logo de cara. Parecia uma obra de arte e eu fiquei intrigado como ingredientes tão simples se transformavam naquele pão. Quando eu me dei conta, lá estava eu no meio das farinhas de novo, assim como era na minha infância. Mas no começo, parecia que eu dava um passo para frente e 2 para trás, sem entender onde eu estava errando. Foram muitos quilos de farinha e muitos pães que eu joguei no lixo. Um dia o pão não crescia, outro dia, quando eu ia assar, esparramava no forno. Eu não sabia qual que era o problema, porque uma hora a massa estava dura demais, outra hora grudenta demais, e eu ficava com vergonha de errar tanto. Porque quando o pão dava errado, eu pensava se o problema era no fermento, ou se era na marca da farinha, se eu tinha esquecido alguma coisa, e até se aquilo era para mim. Mas caramba, eu sou engenheiro de produção. Eu tô acostumado a mexer com uma porrada de coisa complicada no meu trabalho. Será que eu não vou conseguir acertar uma mistura de farinha, água e sal? Então eu comecei de novo, mas criando um processo de verdade. E comecei a anotar passo a passo os erros que eu estava cometendo. Eu me concentrei no que eu queria alcançar. É como aquela frase do Thomas Edison. Eu não falhei, só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Quando eliminar os erros, vou encontrar o que funciona. Eu estudei muito, como todo mundo que insiste, eu consegui. Daí passei a fazer muito, mas muito pão, tanto que passei a distribuir na vizinhança. Eu levava nas festas, nos almoços, eu me apaixonei de verdade. E isso me levou a dar aulas de panificação no Fundo Social de São Paulo e a abrir a minha própria cafeteria, onde eu vendia só produtos que eu mesmo preparava. Eu decidi aprender, fui em frente e deu certo. Hoje tenho experiência internacional em padaria profissional. Fazer pão de fermentação natural é como escalar uma montanha, um passo de cada vez. E você tem que saber qual é o equipamento certo, onde que pode botar o pé, como usa o acessório que vai te segurar caso você caia. E é a mesma coisa com o pão. Você precisa saber como medir a quantidade de água para a massa, como modelar, saber as proporções de cada ingrediente, saber o tempo que o pão precisa fermentar, bom, e por aí vai. Os detalhes podem comprometer todo o seu trabalho. Inclusive, vou te mostrar um dos maiores erros que as pessoas cometem quando começam a fazer o pão. Muita gente acha que precisa aprender um monte de teoria, de biologia ou de química do pão.
mas não precisa nada disso. Se você quer adotar o pão de fermentação natural, mesmo como um hobby, é importante que seja um processo legal de fazer, mas que também seja prático, que tenha resultado, sem muita demora. E a minha ideia aqui é essa: você entender o que precisa e já ter condição de fazer o pão. Simples assim. E o primeiro passo para isso é evitar o erro. Por isso quero te mostrar agora nessa aula uma das coisas que as pessoas mais erram na hora de fazer o pão. Vou te mostrar como um teste simples pode transformar o resultado do pão. Vamos lá? Agora eu vou te mostrar a métrica da farinha. A gente utiliza esse teste para identificar a quantidade exata de água que a sua farinha aceita. Esse é um dos principais erros de quem está começando a fazer pão agora: colocar água de mais ou de menos. Por isso que para fazer o pão de fermentação natural, não basta seguir uma receita, você precisa aprender a fazer essa leitura. O teste vai acontecer da seguinte forma: eu separei 100 gramas de farinha em cada potinho desse. Então, se você não tem uma balança, por favor, já compra uma, porque aqui precisa ter exatidão, tá bom? Cada farinha vai ser hidratada de uma forma diferente. Essa farinha eu vou hidratar com 55 gramas de água. Essa farinha eu vou hidratar com 65 gramas. E essa farinha eu vou hidratar com 75 gramas de água. E depois a gente vai interpretar o resultado de cada hidratação. Então vamos lá, eu vou acrescentar 100 gramas de farinha aqui e vou unir com 55 gramas de água, ok? E a gente vai fazer isso com os demais também. E a gente vai aguardar 15 minutos para fazer a interpretação do resultado juntos, tá bom? Aqui a gente misturou 100 gramas de farinha com 55 gramas de água. A gente vai aguardar agora 15 minutos aqui na bancada para ver o resultado depois. Vamos usar o mesmo pote, não precisa lavar, e vamos dar sequência nos testes. Passado o tempo que a gente precisava esperar, vamos ver o resultado do nosso teste? Primeira massa que a gente fez, 55 gramas de hidratação. Olha só, tá bem firme. Para farinha que eu usei aqui, 55 gramas, foi bem. Vamos agora pegar nosso segundo teste, 65 gramas. Olha só, galera. Olha como ela tá. Uau! Pegajosa, hein? Sente que ela tá pegando na minha mão aqui? Você consegue perceber isso? Me parece que 65 gramas de água para 100 gramas de farinha é muita água. Consegue notar como ela fica um pouco pegajosa? Muito bem. Vamos agora o nosso terceiro teste. 75 gramas de água para 100 gramas de farinha. Ai, ai, ai. O que virou isso aqui? Olha só a textura. É nessa que a pessoa que não conhece a farinha e está fazendo a receita tem que jogar praticamente o pão fora. Que ela fica muito pegajosa e é bem difícil sair dessa situação aqui depois. Entendeu a função da métrica da farinha? Aqui a gente conseguiu identificar qual que é a quantidade de água melhor para o meu tipo de farinha. E tudo indica aqui que 55 gramas de água funcionou legal, funcionou melhor. E é por isso que muita gente que está começando a fazer pão agora erra. A pessoa segue uma receita, mas ela não tem a consciência da quantidade de água que a farinha dela aceita. Então é importante sempre fazer o teste. A partir do momento que você
vai começar a fazer pão e ainda não conhece sua farinha. E qual que é a conclusão daqui? Se você usar muita água, a sua massa vai perder estrutura, você vai perder o seu pão. Sabe quando você assa o pão e ele esparrama, fica um disco voador dentro do forno? Agora, se você usar pouca água, também não é legal, porque isso vai influenciar no sabor, vai influenciar na leveza do seu pão e no salto de forno. Com a métrica da farinha, você está mais próximo do resultado que você espera. O pão é um alimento básico. Acredito que é o mais universal que existe. Então é para ser fácil e acessível. Não sei o que você já ouviu por aí, mas vou falar da minha experiência. Para o pão de fermentação natural, existe pouca intervenção sua. O maior trabalho mesmo é a ação do tempo. Sabe quanto tempo de trabalho seu exige para fazer o pão? Desde preparar o fermento até colocar o pão para assar? Por volta de 1 hora. Depois que eu entendi que é possível fazer um pão espetacular em casa, eu adaptei tudo para um processo eficiente, para poder fazer pão na hora que eu quisesse, encaixado na minha rotina. Hoje eu tenho o privilégio de ter pão fresco e saudável todo dia na minha mesa. Eu sei o que tem no pão que os meus filhos comem e não tem como não pensar nisso. Praticamente todo mundo consome pão diariamente, mas do que eles são feitos? A prateleira do supermercado tem uma porrada de pães, cheios de conservantes, ingredientes que a gente nem sabe o que quer dizer. Foi aí que eu descobri o meu propósito, trazer pão saudável para dentro da minha casa. Mas hoje, eu também quero que as pessoas possam fazer seu próprio pão. Por isso, eu vou te apresentar o meu método, o pão 3x4. São 3 ingredientes e 4 etapas. Na primeira etapa, você vai preparar o fermento para fazer o pão, usando apenas farinha e água. Na etapa 2 é a fabricação. É o momento que a gente tem mais contato com a massa. Daí temos a fermentação, que é a etapa 3, onde você não faz nada. Você pode ir para o shopping, pode pescar. Nesse momento é o tempo que vai trabalhar para você. É nessa fase que o pão vai ser maturado e adquirir sabor na geladeira. E tem a quarta e a última etapa, que é a hora de assar o pão. O pão passa por 4 etapas, assim como você vai passar por etapas de aprendizado, que eu chamo de trilha 3x4. Tudo está estruturado para que você saiba exatamente o que fazer em cada momento. No começo da trilha, enquanto você aprende sobre o pão, você faz o pão. Conforme você vai aplicando o que aprende, vai se preparando para os novos desafios, que é fazer pães mais complexos depois de explorar mix de farinhas e recheios. Você vai entender a engenharia por trás do pão, e isso vai te permitir criar sabores exclusivos. É a lógica de como subir uma montanha, um passo de cada vez. Então basta seguir a trilha que foi planejada para você se desenvolver. Acredito que você já entendeu que para fazer pão de fermentação natural é mais simples do que parece, desde que você siga um passo a passo. E não precisa entender da química e biologia do pão, nem um monte de teorias, ou então vai demorar muito para você fazer o pão. Aqui o plano é a ação e a prática. Você viu que com 3 ingredientes é possível fazer um pão incrível? Te mostrei a métrica da farinha, que é como o alicerce de uma casa. Sem esse teste, você pode botar tudo a perder. Mas agora que você sabe desse detalhe super importante, não corre o risco de perder tempo nem ingredientes. Eu criei uma estrutura, um passo a passo que você consegue seguir e fazer. Você consegue se localizar no processo. Tá tudo dentro do meu método. E se você tem interesse, eu tenho um convite para você. Estão abertas as inscrições para o método Pão 3x4, onde você vai ter acesso integral a todas as etapas e detalhes dessa operação. São aulas focadas na ação e na prática, com um material exclusivo que vai te ajudar a entender o certo e o errado do pão. E o que eu acho de mais valioso é o Pão Clube. O Pão Clube é uma aula ao vivo para fazermos o pão juntos. São encontros online, ao vivo, onde passamos por todas as etapas que são ensinadas nas aulas gravadas. Enquanto fazemos pão, você pode tirar sua dúvida em tempo real. É como se estivéssemos na mesma cozinha. Esses encontros são regulares, porque quero que você coloque em ação tudo que está aprendendo e domine o processo do começo ao fim. E quanto é esse investimento?
Para você ter uma ideia, cursos presenciais bons variam entre 800 e R$ 1.000, além do custo de deslocamento, estacionamento. Então, você gastaria no mínimo entre 900 e R$ 1.200. Um curso assim, no geral, é um batidão de 10 a 12 horas de informação com muita coisa para assimilar em pouco tempo. Você sai do curso com o pão pronto. Mas quando você vai fazer pão na sua casa, a dúvida vai chegar. E o que você faz? Nesse modo que estou te apresentando, seu investimento é de 12 vezes de R$ 49,60 ou R$ 497 à vista. Esse é o valor que você vai investir para ter acesso ao conteúdo completo do método Pão 3x4 e aprender como fazer pães de fermentação natural deliciosos, como esses que te mostrei aqui. Isso não dá nem R$ 1,50 por dia. E mais, o risco é zero, porque você pode entrar no curso, tirar suas dúvidas, navegar pelos materiais de apoio, ter contato direto comigo. E se você achar que não é para você, basta pedir o reembolso dentro de 15 dias que a gente devolve seu dinheiro. Eu assumi o risco para você não ter dúvida. Então aperta no botão aqui embaixo e você será direcionado para fazer sua matrícula. É uma página onde suas informações estão seguras e o acesso vai ser liberado imediatamente para você começar a fazer esse pão incrível ainda hoje. Todo mundo pode e deveria fazer seu próprio pão. Então aperta o botão aqui e eu te espero na área dos alunos.